Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. A aula de hoje será a aula de ciências, ok? Nós vamos falar dos tipos de rocha. Peguem o material de vocês e boa aula. Bom pessoal, o livro diz que existem 3 tipos de rocha, certo? Diz também que por todo o planeta existem diferentes tipos que variam em forma, tamanho e composição. Elas compõem e dão forma à Terra, além de serem usadas pelo ser humano de diversas maneiras. As rochas elas são constituídas por um agregado de minerais, e o critério mais utilizado para classificá-las é o seu processo de formação. Dessa forma, podemos classificar em 3 principais grupos. Que grupos são esses? São os grupos das rochas magmáticas, os grupos das rochas sedimentares e os grupos das rochas metamórficas, que nós vamos ver cada um individualmente. O primeiro grupo de que nós vamos falar é o grupo das rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas. São rochas formadas pelo resfriamento do magma. Quando expelido, o magma chega à superfície através de falhas na terra ou vulcanismos. Sofre resfriamento e acaba endurecendo, formando esse tipo de rocha. São exemplos de rochas magmáticas o basalto e o granito. Após serem polidos, o granito é usado na confecção de pisos, pias e lavatórios. O basalto ele é usado principalmente para fazer o calçamento das ruas. O segundo grupo de que nós vamos falar é o grupo das rochas sedimentares, que são rochas originadas com o passar do tempo, através do acúmulo de materiais que foram erodidos de outras rochas, geralmente das rochas magmáticas e metamórficas, e que sofreram sedimentação. Funciona da seguinte forma: partículas de areia, argila e cascalho são carregadas através da ação dos ventos ou das águas das chuvas. Esses fragmentos de outras pedras se depositam em depressões na crosta terrestre e seu acúmulo forma as rochas sedimentares. O arenito e o calcário são os principais exemplos dessas rochas. Essas rochas também são usadas na fabricação de telhas, tijolos, artigos e peças de arte, como vasos de cerâmica e porcelanas. Bem, o nosso terceiro grupo é o grupo das rochas metamórficas, certo? Que são rochas formadas pela transformação de rochas magmáticas e sedimentares, que se modificam com o tempo, apresentando uma forma diferente ou novos minerais em sua composição. São exemplos de rochas metamórficas o quartzito e a ardósia, e também o mármore. Vale salientar, pessoal, que toda rocha ela é o resultado da transformação de outras 2 rochas, ou seja, 2 grupos de rochas sempre acabam se mutando para poder se transformar numa nova rocha, num novo tipo de rocha, né? No nosso caso, em um novo grupo. O mármore, né, que é um exemplo de rocha metamórfica, ele é usado na confecção de pisos, escadarias, pias, mesas e também em algumas obras de artes. Como as rochas estão sempre em constantes transformações, elas acabam se transformando através de um ciclo conhecido como ciclo das rochas. As rochas fazem parte de um ciclo contínuo e, de acordo com as condições a que são submetidas, elas vão se transformando ao longo do tempo em outros tipos de rocha. Esse processo leva milhões de anos para acontecer. Observe o esqueminha a seguir. Vamos começar pelas rochas magmáticas. Elas sofrem um processo chamado afloramento. Depois que acontece o afloramento, elas passam por um processo de intemperismo,
E o que é afloramento? É quando elas surgem, né, da parte submersa da terra. Já o intemperismo é o processo que elas são submetidas ao calor, ao frio, às chuvas e ao vento. Quando elas sofrem esse processo de intemperismo, elas acabam sofrendo um processo chamado erosão. Erosão, elas acabam se deteriorando, se desmanchando, e aí passam a sofrer um processo de sedimentação. Esse processo de sedimentação é quando ela se transforma, aquele pedaço maior que foi quebrado, que foi deslocado da rocha, ele acaba se transformando em pedacinhos menores, né? Esses pedacinhos menores, como a gente já viu na explicação, acabam se acumulando no fundo dos oceanos e acabam formando rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, com o passar do tempo, também sofrem calor e pressão e acabam se transformando em rochas metamórficas. Depois de sofrer um processo chamado fusão, acabam se transformando em magma e aí recomeça todo o processo do ciclo. E nesse processo é onde ocorre o processo de formação e transformação das rochas. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula sobre o ciclo das rochas. Vão até o nosso livro de ciências, façam a página 38, 39 e 40. Terminando de fazer o livro, vão ao caderno de reforço, façam a página 92. Bons estudos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Forte abraço a todos.